Olá pessoal, mais um mês finalizando e estou aqui novamente para falar para vocês os meus lidos do mês. Esse mês de setembro foi bem produtivo para mim e eu consegui ler bastante. Os meus lidos de setembro foram Era uma vez um coração partido, A balada dos felizes para nunca, A maldição do verdadeiro amor, Anjo mecânico, How to choose a guy in 10 days, Príncipe Mecânico, e isso faz com que eu tenha lido 6 livros nesse mês. O primeiro lido do mês, na verdade, foi uma releitura que é de Era uma vez um coração partido. Eu li ele e o segundo volume de novo porque eu gostaria de ler o terceiro com a história mais fresca na memória, mas isso também é como se fosse uma desculpa para eu poder ler essa trilogia de novo porque eu gosto muito dela, dos personagens e da ambientação. Já tinha me apegado ao universo da autora porque eu li Caraval 2 vezes e gostei muito. E como protagonista eu ainda gosto mais da Evangeline e também gosto mais do casal dela com o Jax. Por isso foi uma leitura muito proveitosa. Para vocês terem mais detalhes sobre a minha releitura, tem um vlog de leitura aqui no canal, junto com o segundo lido do mês, que foi A Balada dos Felizes para Nunca. Para o primeiro e o segundo volume são 5 estrelas, e o segundo volume foi uma releitura tão incrível quanto a do primeiro. Algumas coisas eu lembrava e outras não, e as que eu não lembrava ainda me surpreenderam muito. Novos elementos são apresentados, como personagens que são vampiros, e isso só enriquece a história, que já é maravilhosa. A dinâmica do casal fica ainda melhor, alguns mistérios são apresentados, outros resolvidos, e a gente continua ainda mais motivado a ler a história. Eu não lembrava do plot do final, lembrava no geral, mas não em detalhes, então eu já fiquei doida para começar o terceiro, e foi o que eu fiz. O terceiro lido do mês foi o terceiro da trilogia de Era uma vez um coração partido, que se chama A maldição do verdadeiro amor. Como eu disse, eu estava super curiosa para ler ele porque o final do segundo é incrível. Alguns personagens que eu até gostava no começo da história eu começo a odiar, e outros que eu já gostava eu amo ainda mais. As pontas soltas são resolvidas e vários mistérios que eu estava super curiosa foram esclarecidos. A escrita da autora é muito boa, como eu disse, eu gosto muito da Evangeline, gosto do Jax, gosto da proposta do casal, então todos os 3 livros da trilogia foram 5 estrelas para mim, eu adoro. O quarto lido do mês foi Anjo Mecânico, que faz parte da trilogia que eu comprei recentemente da Cassandra Clare. Como vocês sabem, eu li Instrumentos Mortais há algum tempo atrás e eu estava com altas expectativas para ler O Anjo Mecânico, porque dizem que é ainda melhor do que a série principal. A Cassandra Clare é uma autora que eu conheci esse ano e eu gostei muito do universo que ela criou. Eu me apeguei muito aos personagens da outra história e eu acabei me apegando a essa também, principalmente com a Tessa, que é uma protagonista maravilhosa. A Cassandra usou a época e o local em que a história se passa para criar um enredo muito interessante, que eu acredito que tenha sido envolvido com a Revolução Industrial, as máquinas e os autômatos. A habilidade da protagonista também é um ponto super alto da história que me fez ficar muito curiosa para saber a origem dela. E o livro não é só narrado por ela, então é muito interessante ver a visão das outras personagens e entender melhor o que acontece com cada um. Na falta de Jace de Instrumentos Mortais, a gente tem o Will, que é um pouco semelhante a ele, e que ele esconde o que ele sente por meio das piadas, então eu tô curiosa para saber o que ele tanto tem a me mostrar. O Jamie eu me apeguei muito, a vida anterior dele também é muito triste, então eu sofri junto com ele quando ele contou a história, mas eu espero que ele tenha um futuro bacana na medida do possível. Enfim, é um enredo viciante, criativo, com um cenário muito interessante e que eu dei 4,5 estrelas. Depois dele, eu li o próximo
livro, que foi How to Choose a Guy in 10 Days, que faz parte da minha meta do ano de ler um livro em inglês por mês. É uma comédia romântica que eu gostei muito, ainda me surpreendeu. Eu já esperava que eu gostaria dele, mas eu gostei ainda mais e dei 4,5 estrelas para ele. Ele conta a história da Gemma, que é uma moça que trabalha com moda, e ela, em busca de uma promoção no trabalho dela, ela tem a missão de transformar alguma pessoa, seu estilo e tudo mais. Uma colega de trabalho dela escolhe o vizinho que ela tanto odeia, e aí vocês já podem imaginar o que isso vai dar, né? Eles foram um casal que se desenvolveu relativamente rápido pelo livro ser curto, mas de uma forma que não ficou brechas. Eu gostei muito de como foi feito. Além do casal que eu gostei muito, a protagonista é muito interessante, a dinâmica deles é muito interessante, que eles vão aprendendo um com o outro e entendendo que, apesar deles terem achado que um era chato e desinteressante, eles foram se envolvendo aos poucos. Para quem gosta de Melhor do que nos Filmes, vai gostar, porque também tem algumas referências de filmes dos anos 90. Então fica a minha indicação. Príncipe Mecânico foi o último lido do mês e é o segundo livro da trilogia. O primeiro livro já tinha sido muito bom e o segundo foi ainda melhor. A escrita da autora continua ótima e ela prosseguiu com a história da melhor forma possível. Existem muitos pontos positivos nesse volume. Coisas que eu estava extremamente curiosa para entender foram explicadas, como o passado do Will e um pouco sobre o vilão, que vamos descobrindo junto com as protagonistas. Falando de personagens, a Tessa é uma protagonista que eu gosto muito porque ela toma as decisões que eu gostaria que ela tomasse, e isso é incrível, porque já tive alguns problemas com protagonistas que não fazem o que deve ser feito. A Tessa é inteligente e o jeito que ela mostra a personalidade dela de leitora é muito cativante, porque ela usa o que ela leu para ser cada vez melhor e mais corajosa. O Jamie virou com certeza o meu protegido, e a cada página que ele aparece eu fico pensando qual vai ser o final dele nessa história, e com isso eu já tô sofrendo. Sobre o Will, apesar de eu entender a dor dele e sentir empatia, ainda assim é um personagem que me irritou um pouco. Presa na história do início ao fim, e por isso eu estou muito ansiosa para pegar o terceiro volume. Ao mesmo tempo também que eu estou triste por estar quase terminando a trilogia. Como eu disse antes, o enredo é criativo, é cativante, é bem desenvolvido, com personagens profundos e reviravoltas surpreendentes. Ainda tem muitas coisas para acontecer e muitas pontas para serem resolvidas, então eu estou amando acompanhar essa história e os livros dessa autora que eu conheci esse ano e já estou gostando tanto. Esses foram os meus lidos de setembro. Espero que tenham gostado de me acompanhar falando sobre cada um deles. Não se esqueçam de assistir os lidos dos outros meses que já estão aqui no canal, e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem assistir mais fácil. Curtam o vídeo, comentem opiniões e sugestões, compartilhem esse vídeo e outros com conhecidos, e não se esqueçam também de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!